Você sabia que a Bíblia esconde segredos sobre criaturas incríveis que parecem ter saído de um conto de fantasia? Querubins de fogo, gigantes misteriosos, monstros colossais e até unicórnios aparecem nas suas páginas. Mas será que eles existiram de verdade? E o que dizer das sereias e de um homem com um olho só? Prepare-se para descobrir histórias surpreendentes que vão mexer com sua imaginação. Fique até o final, porque o último ser da lista vai te deixar de queixo caído. Nefilins, os gigantes misteriosos da Bíblia. Já imaginou gigantes andando entre nós? Parece coisa de filme, mas na Bíblia, os Nefilins são descritos exatamente assim. Eles aparecem em Gênesis 6:4, que diz: naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Estes eram os valentes, os homens de renome na antiguidade. Bora entender melhor essa história cheia de mistérios e teorias? Quem eram os Nefilins? De acordo com o texto, os Nefilins surgiram de uma união incomum. Os filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos caídos, se apaixonaram pelas filhas dos homens e mulheres humanas. O resultado? Filhos que eram gigantes, conhecidos por sua força e fama. Dá para imaginar o tamanho da confusão naquela época? Parece até roteiro de série sobrenatural. 2. O debate. Quem são os filhos de Deus? Aqui o mistério só aumenta. Quem eram esses filhos de Deus? Alguns dizem que eram anjos caídos, seres divinos que abandonaram o céu. Outros acham que eram uma linhagem especial de humanos, como a descendência de Sete, filho de Adão. E tem quem leve para o lado mais sci-fi, visitantes extraterrestres. Seja qual for a interpretação, o texto bíblico deixa muito espaço para a imaginação e teorias. 3. Existiram de verdade? Além da Bíblia, histórias de gigantes aparecem em várias culturas antigas. Será coincidência? No programa Ancient Aliens, eles sugerem que os Nefilins poderiam ser seres extraterrestres. Já em alguns relatos arqueológicos, houve quem alegasse encontrar ossos gigantes. Mas atenção, a maioria desses achados foi desmentida ou explicada como fósseis de animais. Mesmo assim, imaginar esses gigantes convivendo com humanos é fascinante, não é? 4. Por que eles desapareceram? Segundo a Bíblia, os Nefilins foram eliminados no dilúvio, o mesmo da história de Noé. Gênesis descreve que Deus decidiu limpar a terra da corrupção. Ou seja, os gigantes, junto com tudo que havia de errado, não escaparam das águas. Curiosidade extra. A palavra Nefilins vem do hebraico nafal, que significa caído. Isso reforça a ideia de que eles poderiam ser descendentes de anjos caídos ou de algo que saiu do controle. E aí, qual sua teoria? Será que os Nefilins existiram mesmo ou são apenas um símbolo para algo maior? Conta aí nos comentários. Além dos Nefilins, a Bíblia menciona outros gigantes. Sim, seres enormes que habitavam a terra. Rei Og de Bazã, o último dos gigantes bíblicos. Imagina encontrar alguém que faz qualquer jogador de basquete parecer uma criança. Pois bem, esse era o Rei Og de Bazã, um dos gigantes mais famosos da Bíblia e o último da tribo dos Refães. Vamos mergulhar nessa história impressionante e cheia de curiosidades. Quem era o Rei Og? Og era o rei de Bazã, uma região mencionada na Bíblia como lar de gigantes. Em Deuteronômio 3,11 temos um detalhe que impressiona. Somente Og, rei de Bazã, restou dos refães. Eis que o seu leito era de ferro e tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura. Traduzindo para medidas modernas, sua cama tinha cerca de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Dá para imaginar o tamanho dele? Talvez ele usasse um sofá como travesseiro. Gigante ou apenas muito grande? A Bíblia menciona que os refães eram conhecidos como gigantes. Mas será que eram literalmente enormes? Ou isso era uma maneira de descrever sua força e poder? Algumas teorias sugerem que Og poderia ter cerca de 3 metros de altura, o que o colocaria na lista dos humanos mais altos da história. A história de Og na Bíblia.
Og aparece na narrativa do Êxodo, quando os israelitas, liderados por Moisés, estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Ele tentou impedir o avanço do povo de Deus, mas foi derrotado junto com seu exército. Apesar de sua força e tamanho, não conseguiu resistir à vontade divina. Curiosidades sobre Og. 1. Cama gigante. A cama de ferro mencionada na Bíblia era possivelmente um símbolo de sua grandeza, mas também de seu peso e força incomparáveis. 2. O último de sua espécie. Og é chamado de o último dos Refaim, o que o torna uma figura quase lendária, como se fosse o último titã da mitologia bíblica. 3. Teorias modernas. Algumas pessoas gostam de imaginar que Og poderia ter sido descendente dos Nefilins, conectando os gigantes pré-diluvianos à sua linhagem. Rei Og, monstro ou metáfora? Seja como for, Og é uma figura que representa poder, desafio e a superação divina sobre qualquer obstáculo, por maior que seja. E claro, ele nos deixa com uma pergunta intrigante. Como será que ele vivia no dia a dia com esse tamanho todo? Será que precisava de portas especiais? E aí, o que você acha? Og era realmente um gigante de 4 metros ou apenas um homem muito, muito alto? Golias, o gigante que a Bíblia não esconde. Golias é, sem dúvida, o gigante mais famoso da Bíblia, mas vamos focar no quão gigante ele realmente era. Ele não era só uma pessoa alta, ele era literalmente um monstro no campo de batalha. Quem era Golias? A Bíblia descreve Golias como um gigante filisteu que desafia o exército de Israel, especificamente em 1 Samuel 17. Ele não é um simples grandalhão. Golias tinha cerca de 2,9 metros de altura, cerca de 9 pés, o que o fazia mais de 2 vezes mais alto que a maioria das pessoas da época. Imagina o susto de ver um cara desse tamanho, armado até os dentes, aparecendo no campo de batalha. Ele usava uma armadura que pesava mais de 60 quilos, e sua lança tinha uma ponta que sozinha pesava mais do que uma criança pequena. Se você achou que ir contra Golias seria fácil, repensa. Ele não era só gigante, ele era imenso em todos os sentidos. A luta: Golias versus Davi. Quando Golias desafiou os israelitas a enviar um lutador para enfrentá-lo, ninguém queria encarar a fera. Imagine enfrentar um homem do tamanho de um prédio. Mas aí surge Davi, um simples pastor de ovelhas, com um objetivo: mostrar que tamanho não é tudo. Com uma funda e algumas pedras, Davi lançou uma pedra direto na testa de Golias e, em segundos, derrubou o gigante. Um cara com quase 3 metros de altura, derrotado por um pequeno pastor. Foi uma verdadeira reviravolta épica. O que a história de Davi e Golias ensina é que, no fim das contas, a coragem e a fé podem superar qualquer obstáculo, não importa o tamanho. Gigante na Bíblia. Golias não foi o único gigante da Bíblia. Ele era parte dos Anaquins, uma linhagem de gigantes mencionada em várias passagens. Por exemplo, em Deuteronômio 2,10,11, a Bíblia fala de outros gigantes que os israelitas encontraram, dizendo: os Emins habitaram ali antes, um povo grande, grande em estatura, como os Anaquins. E se você acha que isso é exagero, lembre-se, a Bíblia não economiza palavras quando fala sobre essas figuras imensas. Curiosidade extra: os Anaquins eram conhecidos por sua altura e força excepcionais, e Golias é provavelmente o mais famoso deles. A vitória de Davi sobre Golias, um gigante literal e figurado, ficou gravada como a prova de que nem sempre os maiores vencem. E a moral da história? Tamanho não é documento. Imagine isso. Você está lendo o livro de Jó, na Bíblia, e de repente aparecem duas criaturas que poderiam facilmente ser vilões de um filme épico de fantasia. Estamos falando do Leviatã e do Behemoth. Esses dois monstros são descritos de forma tão impressionante que dá até para pensar: será que eles realmente existiram ou são pura metáfora? Vamos mergulhar nessa história para descobrir. Primeiro, o Leviatã. Pense em um dragão marinho colossal, com escamas tão duras que nenhuma espada pode perfurar. Las.
Ele solta faíscas, nada como um torpedo e é basicamente o terror dos mares. A Bíblia o descreve como uma criatura tão poderosa que o próprio Deus usa ele como exemplo da sua força. Será que o Leviatã poderia ser inspirado em algum animal real, como um crocodilo gigante ou um tubarão pré-histórico? Ou ele é só uma metáfora simbolizando o caos indomável? Seja como for, é fascinante imaginar um midragão aquático que nem a mitologia nem os filmes mais loucos poderiam superar. Agora, o Behemoth. Pense nele como o irmão terrestre do Leviatã, mas igualmente impressionante. Ele é descrito como uma fera gigante, com músculos que parecem cabos de aço e uma força capaz de mover montanhas ou quase isso. Muitos acham que ele poderia ser inspirado em animais reais como o hipopótamo ou o elefante, mas quem sabe? Talvez os autores antigos tivessem ouvido histórias sobre dinossauros ou até encontrado fósseis sem saber o que eram. De qualquer forma, o Behemoth simboliza algo ainda maior, a força e a estabilidade da criação divina, como uma montanha que ninguém pode mover. Mas por que essas criaturas aparecem em Jó? O livro não é só uma história sobre monstros épicos, ele usa essas descrições para nos ensinar algo profundo. O Leviatã e o Behemoth são usados como exemplos da imensa força da natureza e, por tabela, do poder de Deus. Sereias, essas criaturas metade mulher, metade peixe, habitam o imaginário humano há séculos. Mas será que elas têm algum espaço nas páginas da Bíblia? Bom, a resposta direta é: não aparecem explicitamente. No entanto, há algumas passagens e contextos culturais que fazem a gente coçar a cabeça e se perguntar se alguma coisa ali não poderia ter inspirado as lendas sobre sereias. Vamos mergulhar nesse mistério? Sereias, aquelas criaturas metade mulher, metade peixe, não aparecem diretamente na Bíblia, mas tem algumas passagens intrigantes. Em Isaías 13:21, algumas traduções mencionam criaturas marinhas ou monstros do mar habitando ruínas desoladas. Será que dá para encaixar sereias ali? Talvez, mas a verdade é que o termo original é difícil de traduzir e pode se referir a animais selvagens ou até figuras míticas. O mais interessante é que o mundo do Oriente Médio Antigo estava cheio de lendas sobre criaturas aquáticas, como as dos fenícios e babilônios, que poderiam ter influenciado essas descrições. Além disso, termos hebraicos como Tannin, traduzido como monstro do mar, aparecem na Bíblia e reforçam essa conexão com o mistério das profundezas. Mesmo sem menções explícitas, o mar na Bíblia simboliza o caos e o desconhecido, que combinam bem com o fascínio por sereias. Será que essas criaturas são ecos de lendas locais ou apenas nossa imaginação nadando longe? Quem sabe? O que é certo é que o texto bíblico continua sendo uma fonte de mistério e inspiração. Unicórnios. Aqueles seres mágicos, fofinhos e coloridos que todos adoramos. Mas espera aí, você sabia que unicórnios aparecem na Bíblia? Sim, você ouviu certo! Pois é, galera, unicórnios na Bíblia. Mas calma, antes de imaginar um arco ir saindo das nuvens de números 23 e 22, deixa eu te contar o que realmente está rolando por aqui. Então, em traduções mais antigas da Bíblia, como a King James Version em inglês, a palavra unicórnio aparece em alguns versículos. Tipo em Números 23 e 22, que diz que Deus tem a força de um unicórnio. E em Salmos 92,10, que fala sobre erguer o chifre como de um unicórnio. Parece mágica, né? Só que não é bem assim. A verdade é que no texto original hebraico, a palavra usada é rein. E o que era esse? Rein! Nada de cavalo mágico brilhando na noite. Os estudiosos dizem que provavelmente era o auroque. O que é um auroque? Ah, o auroque. Esse sim era um bichão, um boi selvagem gigante, com uns 2 metros de altura, chifres enormes e uma força absurda. Ele foi extinto, infelizmente, mas na época era tão impressionante que virou símbolo de força e poder. E como a galera medieval achava que unicórnios eram igualmente poderosos,
Os tradutores da Bíblia lá na Idade Média escolheram a palavra unicórnio para simbolizar esse animal incrível. Então, nada de arco, íris e glitter. O unicórnio bíblico era mais uma versão selvagem raiz do que a gente conhece hoje. Por que essa confusão é tão fascinante? Mas sabe o que é mais legal nisso tudo? É que mostra como as traduções antigas da Bíblia foram influenciadas pela cultura da época. Eles usaram o unicórnio porque na Idade Média ele representava força e pureza. E quem sabe, talvez a ideia de unicórnios como seres mágicos tenha ganhado ainda mais força por causa dessas traduções. Então é isso. Unicórnios na Bíblia não eram mágicos nem saltitantes, mas a história por trás deles é fascinante, né? Se você curtiu essa viagem pelo mundo das traduções bíblicas e dos mitos, comenta aqui embaixo. Você prefere o unicórnio fofinho ou o auroch selvagem? Nos vemos no próximo vídeo.